Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso sistema. Nesta aula, pessoal, a gente vai criar a tabela TB lançamentos, tá? Praticamente é a tabela principal do nosso projeto, né? Com ela a gente vai armazenar os lançamentos e depois fazer lançamentos também de transferências dentro dela, tá? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. A princípio aqui nós vamos criar a estrutura, né, de banco de dados e vamos gerar a tela e configurar ali nossos campos na tela e na próxima aula eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um lançamento, né, lá da tabela de transferência para dentro dessa tabela de lançamento, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui uma nova tabela, TB lançamento. Aqui em título, vamos colocar aqui lançamentos. Ok? E vamos agora começar a criar os campos dessa tabela. Então vamos lá dar uma olhada lá no Git, né? De como será essa estrutura, tá? Então nós teremos aqui a TB lançamento com o título de lançamento. Nós teremos aí o campo ID, descrição, data de vencimento, o tipo dele, né, para guardar se é entrada ou saída, o valor efetivo. Esse valor efetivo e o valor aqui, eles têm uma diferença. Esse valor aqui sempre vai guardar valor positivo e esse valor efetivo aqui, ele vai ser guardado se ele é positivo ou negativo, né? Vai depender do tipo dele aqui. Então eu vou estar ensinando a vocês, né, a como criar um processo para que ele faça isso automaticamente, né? Que ele verifique se o tipo é entrada, então ele vai colocar positivo, se for saída ele vai colocar negativo. Isso irá facilitar para a gente criar relatórios e somar o saldo, tá? Então, mas eu vou explicar isso para vocês, não se preocupem. Este campo aqui também vai ser guardado se ele foi pago ou não, então ele é um campo do tipo lógico, verdadeiro ou falso, né? Data e hora de inclusão. É a data e hora que a gente foi incluído o registro. E aqui são os outros registros que a gente vai precisar. Nós vamos saber para saber quem é o correntista, quem é a conta, né? E quem que é a carteira e o centro de custo. E aqui embaixo a gente vai registrar a data de pagamento. E esse aqui é o controle que a gente vai utilizar na próxima aula. Beleza? Então vamos lá, vamos criar essa estrutura. Primeiro campo, o lance ID. Numérico, sequencial, vamos adicionar ele já no índice. Pronto, feito isso, vamos para o próximo. O próximo é o de descrição. Lance, descrição. Depois eu vou voltar, pessoal, alterando o título, tá? Então a gente vamos só adicionando aqui, depois a gente faz toda essa parte aqui para não deixar que fique nenhum para trás, beleza? Então vamos lá. Esse aqui vai ser do tipo caractere, tamanho 150, ok? Tá feito a descrição. Vamos para o próximo campo. Vamos clicar aqui em novo campo. Lance, data, vencimento, né? Vamos colocar só assim. Esse campo vai ser do tipo data. Agora nós vamos para o próximo campo. Lance, tipo. Esse aqui é o que vai armazenar se é entrada ou é saída, tá? Então a gente vai colocar ele aqui. Nós vamos definir ele com tamanho de 50 caracteres, ok? Então ficou dessa forma aqui também este campo. Próximo campo agora é o campo de valor. Então vamos colocar aqui lance, valor. Vamos colocar que ele é do tipo numérico e que ele tem duas casas decimais, ok? Vamos mudar o formato aqui da máscara. Vamos selecionar esse daqui de cima. E tá feito aqui esse campo também. Agora nós vamos criar o valor efetivo, onde nós vamos armazenar o valor de forma positiva ou negativa, né? Então vamos criar ele aqui
É da mesma forma que nós criamos aqui o valor, tá? Então vamos lá. Lance valor efetivo. Numérico, 2 casas decimais, e o formato aqui eu vou mudar também. Certo? Próximo campo é o campo de lançamento pago, né? Pra gente saber se ele tá pago, né? Então vamos colocar aqui o lance underscore pago. Ele vai ser do tipo lógico, ok? Então ele vai guardar se ele foi pago ou não, né? Essas duas informações só, sim ou não, beleza? Então vamos lá. Vamos agora criar o campo de data e hora de inclusão. Vamos fazer o registro também da data e a hora que foi incluído aquele lançamento. Então vamos criar aqui a data underscore hora e inclusão, tá? Então esse daqui vai ser do tipo data, como nós já criamos esse daqui também em transferência, tá? É a mesma coisa para esse registro. Então é só eu marcar aqui que é data e hora, venho aqui em máscara e marco este formato aqui, ó, ok? Pronto, feito dessa forma, vamos dar continuidade aqui à criação dos nossos campos da tabela. Próximo campo, vamos informar aqui o correntista, né, desse lançamento. Então vamos clicar aqui em listagem aqui, né, onde a gente iria digitar o nome do campo e vamos procurar aqui o Core ID, tá? Então ele está aqui, basta clicar, ele será adicionado aqui embaixo, não precisa de mexer em nada. Vamos só marcar aqui que ele permite ser nulo, né? Por quê? Por que ele pode ser nulo aqui? O usuário não precisa de informar. É que vai chegar um certo momento que nós vamos lançar uma transferência aqui dentro da tabela de lançamento. Então, as transferências não têm necessidade de conter, né, um correntista. Então, esse campo pode vir sim em branco neste caso. Então, vamos marcar ele como permitir nulo. Próximo campo aqui que nós vamos adicionar é o ID da conta, tá? Então eu preciso saber em qual conta esse lançamento foi feito, né? Então se ele foi para uma conta X, conta de despesas, conta de receitas, enfim. Então basta eu vir aqui e procurar aqui o CT ID. Pronto, tá adicionado também. Lembrando aqui, pessoal, antes que a gente esqueça, nós permitimos que o campo core aqui ID seja permite em nulo. Vamos colocar também a data e hora de inclusão para que ela possa ser também nula, tá? Então a gente vai fazer alguns testes. Interessante é você deixar ela dessa forma, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Próximo campo agora é a carteira. Então nós precisamos saber qual é a carteira. Então vamos procurar aqui também o ID da carteira. Então nós vamos procurar o car ID, tá? Então nós temos ele aqui primeiro aqui, ó. Pronto, está adicionado também já em nossa tabela. Próximo campo, centro de custo. Então nós podemos informar também nesse lançamento qual é o centro de custo. Então vamos só procurar aqui CC ID. Pronto, está criado também em nossa estrutura da TB lançamento. Próximo campo, vamos guardar a data de pagamento, tá? Então vamos criar aqui o campo lance data pague, tá? Então aqui eu vou ter a data de pagamento desse lançamento, tá? Então ela pode ser deste tipo, né? Tipo data mesmo. Eu posso permitir ela nula, porque se o usuário ainda não pagou, não tem necessidade que ela venha como obrigatória, tá? Formato eu vou manter e nosso campo vai estar dessa forma. Eu já vou criar aqui um campo, pessoal, para fazer já o controle, tá, dos lançamentos que serão feitos externamente, né, dentro dessa tabela. Ou seja, quando eu fizer um lançamento aqui na transferência, ele vai lançar aqui dentro, né? E quando eu excluir esse lançamento, ele vai excluir nessa tabela também. Então eu vou estar ensinando isso aí na próxima aula. Então vamos só criar aqui já o campo. Então vou criar aqui o lance controle,
tá? Vamos chamar ela dessa forma, como caractere mesmo, e com o tamanho 40, e vou marcar que ele permite nulo, ok? Então é desse jeito aqui que faz a criação desse campo, ok? Então vamos lá. Bom, feita a estrutura aqui, pessoal, já toda ela configurada, nós vamos voltar aqui em tabela de lançamento e vamos só definir aquele campo controle já, né? Vamos deixar aqui já configurado, né? Notem aí a informação que nós temos aqui. Eu seleciono a tabela e venho aqui, ó, em campo de controle para destino de lançamento. Vamos só selecionar aqui este campo de lance controle, ok? Faça apenas essa configuração que na próxima aula eu explico melhor sobre ela. Vamos voltar aqui na nossa tabela, pessoal, e vamos começar a definir, né, os nomes de títulos, né, para cada uma delas. Então vamos colocar aqui, ó, em Lance ID, vamos mudar os títulos, né, como eu disse que eu ia fazer depois. Então vou colocar aqui ID de lançamentos. Então aqui vou colocar aqui descrição. Vou colocar neste daqui vencimento, tá? Tipo, vou colocar aqui tipo. Vou colocar aqui também em valor. Valor efetivo. Esse daqui eu vou colocar assim, ó, pago, e vou colocar uma interrogação, tá? Aqui na data de inclusão não tem necessidade, mas a gente já vai colocar aqui data de inclusão. Pronto. Aqui vamos colocar aqui correntista. Vamos colocar neste daqui de conta, a gente vai colocar conta. Este outro, card, é a carteira, então vamos colocar aqui carteira. Esse daqui é do centro de custo, vamos colocar centro de custo. Este outro, que é a data de pagamento, vamos colocar data de pagamento. Vou colocar assim, de uma forma abreviada. Aqui lançar controle, não tem necessidade também, mas vamos adicionar aqui apenas controle, ok? Feito dessa forma, as configurações de títulos já concluídas, vamos agora gerar nossa tela, né? Vamos clicar aqui com o botão direito, vamos criar página, vamos marcar que eu quero gerar a listagem de grid de formulário, vou dar um next, next novamente. Aqui na nossa tela de listagem, vou definir os campos agora. Vou remover o ID, vou remover a data de vencimento. Essa data de vencimento eu vou manter, tá, pessoal? É só para a gente ver qual é a data do lançamento. Então, o tipo eu vou deixar, o valor eu posso escolher aqui, nesse caso você queira estar mostrando o valor efetivo, né, que no caso seria uma entrada ou saída. Também você pode, então eu vou deixar apenas o valor efetivo, que ele já vai estar negativo ou positivo, ok? Então vamos lá, vou remover o valor, se ele está pago ou não, eu vou manter, data e hora de inclusão eu vou remover, não tem necessidade aqui de trazer o correntista, vou remover também a conta, vou deixar só a carteira. Tá? Vou remover o centro de custo, a data de pagamento, lançamento de controle também não tem necessidade. Vamos adicionar apenas esses campos aqui mesmo, tá? Na listagem. Aqui na parte de formulário, eu vou remover o ID, certo? A data de vencimento, o valor efetivo eu não vou trazer. Se ele está pago ou não, é interessante. A data e hora de inclusão também eu vou fazer um processo automático de gravação dessa data e hora. Vamos remover também o lance controle aqui, né? Então, vamos remover também este campo
e vamos deixar apenas esses daqui mesmo, tá? Então vamos lá, vamos clicar em Finish, vamos pedir para gerar agora essas telas. Feito isso, nossas duas telas já foram criadas e agora nós precisamos de adicionar elas dentro do sidebar. Vamos arrastar aqui lista de lançamentos, vamos colocar aqui embaixo, vamos clicar em F2, vamos remover lista de e vamos deixar apenas lançamentos. Vamos adicionar aqui já um icon aleatório, qualquer um aqui mesmo. Pronto, feito dessa forma, vou subir ele, né, aqui para a parte de cima, pressionando Ctrl, Page Up. Então vou deixar ele lá em primeiro, tá, que ele será bem usado. Próximo passo agora, pessoal, é a gente já criar o design aqui da nossa tela de detalhes, tá? Então nós vamos fazer aquelas alterações lá de text box para combo box, tá? Já definir o valor inicial, né, para os campos de vencimento, para a data de pagamento, enfim. Vamos só aumentar ela aqui, podemos clicar aqui no nosso breakpoint, tá? E aí nós vamos só expandir essa tela aqui um pouco para baixo, para que a gente possa tirar os nossos switch alert ali de cima. Então basta eu clicar neles e arrastar aqui para baixo, ok? Vou arrastar esse outro também. E aí sim eu tenho espaço para poder visualizar aqui os campos, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos já substituir, né, esses campos aqui para combo box, como nós já fizemos outras vezes. Então o campo tipo aqui de combo box, tá? Vamos remover, vamos na aba aqui de controles. Vamos clicar aqui nessa setinha e arrastar o combo box aqui para o local do tipo. Vamos fazer isso para correntista. Vamos fazer para conta, para carteira e para o centro de custo. Ok? Feito isso, agora nós vamos começar a configurar os nossos combos, ok? Então vou começar aqui, esse aqui eu vou deixar por último, porque eu vou fazer algo novo dentro dele. Aqui em tipo a gente vai precisar de entrada e saída, tá? Uma listagem, mas já eu explico como é que faz ele. Aqui em correntista vai ser naquele modo tradicional mesmo, né? Com o nosso de configuração aqui mesmo, na propriedade. Então vamos lá, vamos inserir aqui as informações na propriedade. Seleciono lá o combo, vou selecionar a tabela, seleciono qual é a listagem que vai ser feita ali, que é a de correntista, qual ID que será, qual informação, né, qual ID aqui que a gente tem nessa tabela, que nós podemos salvar nesta outra de lançamento. Então vou colocar aqui no Core ID. O Data Field, vamos selecionar qual é o campo que vai mostrar dentro do combo. A conta da mesma forma. O field será CTID, com display field para nome, carteira, vamos selecionar o field Car ID, vamos colocar aqui carteira nome, pronto, está feita a configuração. A última configuração de combo é o nosso centro de custo. O field é CC ID. CC nome para listagem e está feita. Bom, pessoal, eu quero explicar para vocês aqui já como utilizar uma tabela virtual, tá? Nós poderíamos muito bem vir aqui e adicionar em itens aqui, ó, entrada, né? Você pode criar essas opções aqui para o usuário. Então eu teria aqui entrada, teria aqui também saída, né? E aí eu poderia estar aqui criando aqui na mão, né, as opções para que o usuário possa estar selecionando aqui
no sistema, tá? Mas eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou criar uma tabela virtual, que é uma tabela que eu posso já inserir algumas informações nela. Então, eu posso utilizar ela no sistema todo, né? Porque esse tipo aqui, ele pode ser usado tanto aqui, como também em nossa tela de gerar parcelamento, tá? Então, esse tipo aqui vai ser entrada e saída, né? E aí a gente vai estar listando aqui para o usuário, como também na tela, né, de gerar parcelamento. Então, se eu definir aqui uma tabela virtual para ele e definir lá para o gerar parcela, eu posso utilizar ela junta, né? E aí, caso eu queira adicionar mais alguma opção, basta eu vir aqui na tabela virtual e adicionar mais uma opção, que automaticamente será adicionado tanto aqui quanto também na gerar parcela. Beleza? Então vamos criar essa tabela virtual aqui já e vamos configurar esse campo tipo. Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito, nova tabela virtual, vou dar um nome aqui para ela. Esse nome será TBV, tá? Que no caso é a abreviação de tabela virtual, underscore tipo, underscore lançamento. Feito dessa forma, agora eu só preciso de criar um campo aqui, pode se chamar tipo, ok? E eu vou deixar ele também com 10 caracteres, que já é o suficiente para mim ter as informações. E agora eu vou criar essa lista, né, de tipos aqui. E como é que eu faço isso? Basta selecionar a tabela aqui, ele vai te dar essa listagem aqui, né, do campo tipo que você criou, e nós vamos escrever ele aqui dentro, entrada, tá? Você dá um enter, e aí vamos adicionar aqui também saída, tá? Lembrando de utilizar acentuação, entrada e saída. Essas serão as duas opções que será listada aqui dentro de tipo, tá? E também lá em gerar parcelamento. Então nós vamos buscar dessa tabela essa listagem, ok? Então vamos selecionar aqui novamente o componente combo, vamos lá na propriedade e vamos definir aquela tabela virtual. Vamos selecionar aqui database, tabela, vamos informar aqui a nossa TBV tipo lançamento, vamos salvar o tipo, tá? E nossa listagem também será o tipo. Então aqui em display field a gente vai colocar o tipo também. Ok? Aqui dentro nós vamos ter que informar, né, qual é o field, né, da tabela de lançamento que vai armazenar o tipo. Então vou colocar também aqui o lance tipo. Pronto, está configurado o nosso combo com uma tabela virtual de uma lista que nós informamos. Ok? Beleza. Então agora já configurados os nossos combos, vamos agora, pessoal, adicionar um inicial value aqui para esses campos, né? Então nós vamos criar aqui para eles, deixa eu só ajustar melhor aqui, isso tá ótimo assim. Eu vou colocar a data inicial aqui já, quando o usuário já vir lançando, né, criando o lançamento, ele já vai pegar a data de hoje, ok? Então vamos fazer isso tanto para o vencimento, quanto também para a data de pagamento, ok? E como é que eu faço isso? Nós já fizemos em aulas anteriores, e eu vou explicar aqui novamente. Então vou selecionar esse campo, vou vir aqui em inicial value, tá, na propriedade dele, e vou colocar actual date. Então, vou colocar aqui actual date, ok? Então vou dar um ok, vai estar inserindo dessa forma. E a mesma coisa, né, vai ser para data de pagamento. Então se eu estou incluindo ali um lançamento, eu vou fazer com que ele já venha, né, e se ele, caso eu queira que ele já venha pago, automaticamente esse campo de data de pagamento já vai vir já preenchido. Então eu vou colocar nele aqui também actual date. Vou dar um ok, tá feita a nossa configuração desses dois campos. Próximo passo agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, já vamos criar já uma condição para que este campo de data de pagamento só apareça se o pago, né, se o chequezinho aqui de pago tiver marcado. Então se o usuário
quer pagar esse lançamento, basta apenas eu marcar e aí ele irá aparecer, certo? Para que eu possa informar, né? Ou se caso depois eu queira deixar ele em branco, ele vai pegar a data de hoje. Mas isso a gente vai fazer depois, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar aqui uma condicional, né? Para que ele apareça quando tiver marcado, ok? Para isso a gente vai fazer também, nós já fizemos esse processo, vamos repetir aqui novamente. Então eu seleciono a coluna que eu quero que apareça e desapareça, vou aqui na propriedade chamada Conditional Properties, clico aqui na reticências, vou clicar em incluir fórmula, vou dar um nome aqui para ela, vou chamar ela de mostrar e ocultar. Dessa forma, pessoal, eu vou selecionar aqui a propriedade visible, né, que no caso seria visualizar, né, e aí eu vou colocar em fórmula direta o campo de pago, tá? Então ele vai retornar. Se ele tiver marcado, ele vai estar true, então vai estar visível. Se ele tiver oculto, é porque o pago está desmarcado, tá? Então vamos lá, vamos procurar aqui o lance pago, tá? Então basta eu selecionar dessa forma, dou um OK e está feita já a nossa configuração. Lembrando, pessoal, de sempre marcar Runat Server para true quando você for utilizar uma condicional properties, tá? Então, se você for utilizar uma condição, lembre sempre de ativar isso aqui para true, tá? Essa propriedade Runat Server. Vamos posicionar esses campos aqui de uma forma que nós deixamos lá no modelo, né? Que nós temos aí disponível para vocês. Vamos deixar ele aqui igual aquele. Tá? Vamos só organizar esses campos. Então aqui em descrição, vamos olhar lá no nosso sistema. Nós temos aqui, pessoal, ele em 100% aqui da nossa tela, né? No caso em tamanho 12. Então ele vai ser de fora a fora, né? Então vamos colocar aqui para ele tamanho 12, né? Para tudo. Então venho aqui, seleciono a coluna dele e venho aqui em column all. A gente coloca aqui 12. Pronto, ele já está 100% da tela. Próximo campo aqui que ele tem é o de correntista. Ele está tomando metade aqui, ou seja, se esse de cima aqui é 12, esse aqui é 6. Então vamos adicionar 6 para ele. Ok? Então vamos selecionar aqui de correntista. Vamos jogar ele ali para cima, né? Utilizando a nossa tecla de Ctrl, PGAP. Ele já está com tamanho 6, notem aí, está feita essa parte, então não tem necessidade de eu mexer nele. Próximo campo será o campo valor, né? Então nós vamos fazer o seguinte, clica novamente na coluna dele, PGAP para subir essa informação para cima. E aqui, se vocês notarem, ele está dividido em 3 e 3, tá? Então vamos fazer isso também. Basta eu vir aqui em LG, adicionar 3 e no XL também vou adicionar 3. Notem aí que ele já começou a se ajustar ali na tela. Próximo campo será a data de vencimento, tá? Então vamos selecionar aqui a coluna dele, vamos vir aqui em LG e vamos colocar 3 e 3, ok? Então ele já se posicionou também. Próximo campo agora para a gente fazer essa configuração é o campo tipo. Tá? Então vamos lá olhar como é que está no nosso modelo. Então nós temos aqui o tipo, carteira, conta e centro de custo. Então tem que dividir aqui 12, né, por 4, né? Então teremos que colocar 3, 3, 3 e 3 para eles, para que eles fiquem aí um do lado do outro, né? Vamos fazer essa configuração lá no sistema. Então nós temos aqui o campo tipo, então vamos selecionar a coluna dele. Vamos vir aqui no LG e XL, tá? Que são esses dois aqui. E vamos colocar 3 para ele. Vamos pegar a carteira e subir, né? Para que ele fique do lado também, né? Para isso a gente utiliza a nossa tecla de atalho Ctrl PGUp. Vamos selecionar aqui, já selecionada a carteira, né? Vamos só colocar aqui em LG 3 e 3. Pronto, feito dessa forma, tá aí. Vamos trazer agora a conta e o centro de custo, baseado no nosso modelo que nós temos aqui. Então, nós temos conta e centro de custo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão
em cima para selecionar, tá? Vamos segurar o Ctrl PGAP aqui para ele subir. Já vamos fazer isso também para o centro de custo, para já deixar o próximo campo aqui do campo conta, tá? Então, Ctrl PGAP, ele já ficou aqui posicionado. Vou selecionar novamente a coluna aqui da conta, venho aqui nas configurações de responsividade, nas propriedades, e clico aqui também 3 de 3, ok? Centro de custo a mesma coisa, seleciono a coluna, venho aqui e defino no LG 3 e 3. Notem aí, pessoal, que ele já se posicionou aqui da forma, né, parecida aqui com o visual, tá? Então aqui nessa parte de configuração aqui já está praticamente pronta, ok? Pronto, nossos campos aqui já estão posicionados. Agora nós precisamos apenas de ajustar essa parte aqui do pagamento, tá? Então, se caso ele clicar em pago, deixa eu só fazer um login aqui novamente, encerrou a sessão. Vou clicar aqui em pago, automaticamente do lado vai aparecer para me informar a data de pagamento, tá? Então vamos só mudar essa ordem aqui. Então seleciona a coluna, PGAP, né? Ctrl PGAP, e ele já vai mudar de posicionamento. Aqui ele criou tamanho 3 também, notem que ele ficou do tamanho do tipo, então vamos colocar ele também como LG aqui, na propriedade dele de LG 3, e na parte de baixo também 3, ok? Feita essa configuração, pessoal, eu acredito que nosso visual já esteja pronto, tá? Vamos só remover essa parte aqui do pagamento, vou deletar. Notem aí que o campo subiu, né? O componente subiu. Para que ele fique afastado do topo, você pode adicionar uma margem aqui no topo, ou vir também aqui na coluna e adicionar, né? Mandar mostrar todas as propriedades. Venho aqui em Padding e peço para ele adicionar no topo aqui uma altura de 25. Pronto, ele já ficou alinhado novamente com o campo, ok? Vamos fazer também aquela modificação de visual, né? Que nós temos aqui esse modelo, né? E não checkbox. Vamos selecionar ele, vamos aqui em Style da propriedade e vamos mudar para Toggle secundário. Pronto, tá feito também essa parte, tá? Agora, né, vamos só girar aqui para mostrar como é que tá essa aplicação, só para vocês verem lá no visual. Vamos girar os arquivos e já eu mostro para vocês. Pessoal, essa aula tá ficando um pouco extensa, tá? Eu prometi aulas pequenas, porém eu quero encerrar, né, essa tela aqui já para vocês, para na próxima aula já entrar com outro assunto já, né, com outra parte do sistema, ok? Então peço paciência aí para vocês, pois eu estarei explicando aqui toda a parte já da tela de lançamentos, todas as configurações, ok? Então vamos lá. Ele identificou que existe uma tabela já nova, né, no nosso sistema e criou o script de adaptação na nossa base de dados. Então basta eu clicar em adaptar, vou dar um OK, vou fazer o login aqui em nosso sistema e vou clicar em acessar. Clicando aqui em lançamentos, nós vamos para a lista, depois nós clicando aqui em novo, nós vamos para a tela de formulário, onde nós iremos informar os dados, né, desse lançamento. Então notem aí que já está tudo aparecendo para vocês, já formatadinho, né, nossa tela. Aqui na parte aqui já está listando nosso correntista, aqui em centro de custo também já está listando nosso centro de custo, conta, carteira e nossa tabela virtual. Vamos clicar aqui, já também está aparecendo a nossa lista lá da tabela virtual, ok? A nossa condição, vamos ver se está funcionando, vamos clicar aqui. Ótimo, já está aparecendo também a data de pagamento, capturando a data atual, ok? Então está feita aqui esta parte, ok? O que nós precisamos de fazer agora é o seguinte, nós precisamos de lançar aquele valor efetivo, nós precisamos de criar aquela condição que se caso o usuário não preencher essa informação e ele marcar como pago, ao salvar ele vai automaticamente incluir a data de hoje. Tá? Se essa data aqui estiver vazia, ok?
Então, ele irá fazer dessa seguinte forma, ó. Se o usuário fez o lançamento, esse aqui já é o nosso modelo, tá, pessoal? Esse aqui é a página de modelo, então eu vou só demonstrar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho esse lançamento aqui, se caso eu queira pagar ele, esse campo de pagamento ele está vindo em branco, tá? Porque ele não está inserindo dados, por isso que ele não colocou a data inicial. Mas se eu salvar o registro e deixar ele em branco, ele automaticamente vai pegar a data de pagamento, ok? A data de hoje. Vou dar um ok, o registro já vai estar com a data de pagamento na data de hoje. Se caso o usuário vir aqui e informar, tá? Vou pegar um outro registro que não está pago. Se o usuário vir aqui, marcar a data de pagamento e selecionar aqui uma data de pagamento aqui, quando eu clicar em salvar, ele vai manter essa data, tá? E não vai pegar mais a data de hoje, porque existe uma data informada, ok? Então vamos ensinar isso para vocês agora, tá? Mesmo que essa aula fique um pouco grande, mas eu já vou ensinar para vocês essas configurações, tá? E uma outra informação também que a gente já vai fazer aqui agora, um processo, que é o de gravar a data de inclusão, né? Data e hora de inclusão, beleza? E como é que nós fazemos isso, pessoal? Vamos voltar lá no GVince, vamos entrar aqui dentro de tabelas auxiliares, tá? Nessa abinha de tabelas auxiliares, vamos clicar aqui em processos e aqui nós vamos criar os processos que a gente desejou, né? Que nós desejamos aqui que seja feito. Primeiro campo a gente vai colocar aquele bem simplesinho que é a data e hora de inclusão. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um processo, né? Pessoal, selecione aqui processo, vem aqui, vamos dar o nome aqui de data inclusão, ok? Qual vai ser o nosso campo-alvo? Nosso campo-alvo, pessoal, é a data e hora de inclusão, certo? Então eu vou desmarcar essa opção aqui, tá? Vamos deixar só que ele execute isso na inclusão. E qual vai ser a fórmula direta aqui? Vamos adicionar, vamos pegar aqui a data e a hora, né? Atual, date time. Então basta clicar aqui, ele já vai adicionar aqui embaixo para mim, ok? Próximo agora, nós já vamos fazer aquela parte lá, aonde que se o usuário não informar, né? Um campo, no campo de data de pagamento, se o usuário não informar, ele automaticamente já vai pegar também a atual date, beleza? Então como é que nós fazemos isso? Vamos clicar aqui em adicionar, vamos adicionar aqui também o nome não pago, tá? Vamos adicionar esse nome mesmo, só uma descrição. Vamos colocar aqui o campo alvo nosso, será a data de pagamento, que é essa aqui, lance data de pagamento. Vou desmarcar essas duas opções aqui, tá? Vou deixar apenas essa daqui, ó, tá? Marcada. E vou colocar aqui, pessoal, uma condição, né, para essa fórmula direta. Então, eu vou criar uma condição. Qual é a condição? Vamos clicar aqui no maisinho. Eu vou fazer a seguinte: se caso o usuário não, se esse parcelamento ele não está pago, eu vou inserir um valor nulo ali em data de pagamento, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, se o lance pago for igual a false, tá? Eu vou inserir na data de pagamento o valor nulo, né, para ele. Então basta você definir dessa forma, selecionar o campo pago, selecionar igual, né? E aqui no campo você digita false. Então, se ele for falso, na fórmula direta, você pode colocar aqui também escrever null. Ok? Então, essa daqui ele vai jogar nulo, né? Vai jogar em branco se o usuário tiver, né, com lance pagamento igual a false, se ele não tiver pago. Ok? Vamos para o próximo aqui. Agora, se o usuário tiver informado, né, eu tenho que verificar se o usuário informou que está pago e deixou ele em branco, tá? Então, se ele fazer isso, ele vai capturar a data atual. Então, vou colocar aqui o nome pago. O campo alvo também vai ser a data de pagamento. Vou desmarcar essas duas opções
e vou criar essa condição aqui de fórmula direta, né? Vamos adicionar. Então, vou verificar se o lance pago é igual a marcado, né? Se ele tiver marcado, então eu vou colocar aqui se ele é true, se ele for verdadeiro, tá? Já vou adicionar aqui embaixo. E agora nós vamos adicionar uma outra condição, que é a seguinte. Eu verifico se o campo data de pagamento, ele está vazio, né? Vou marcar ele como requerido e vou marcar também essa opção de negação. Dessa forma que está aqui configurado, se ele é requerido, né? Então ele está verificando. Se ele tiver preenchido, ele vai trazer como positivo. E se ele tiver vazio, ele iria trazer para mim como falso. Só que eu vou marcar a negação, né? Porque eu quero saber se esse campo está vazio. Então eu faço essa configuração. Se ele é requerido e condição de negação. Então vou adicionar aqui embaixo também. Então ele vai ficar dessa forma. Ok? Então vou dar um OK. Eu estou fazendo a verificação se ele está pago e se o campo lançamento de pagamento está vazio. Então o que eu vou fazer quando essa condição for válida, né? Eu vou pegar a data atual. Atual date. Tá? Então vamos adicionar dessa forma. Então ele vai pegar a data atual. Tá feito o processo configurado já, né? O próximo agora, pessoal, que a gente vai fazer, vou salvar aqui, é para guardar o valor efetivo. Então nós precisamos de criar, né, a condição também para que ele execute o processo e verifique se é uma entrada ou se é uma saída. Se for uma entrada, ele vai manter o valor, né, positivo. Se ele for uma saída, ele vai pegar o valor pago e vai multiplicar por -1 para transformar ele para negativo e vai guardar no nosso campo, né, de valor efetivo que está aqui na nossa tabela de lançamento, né? Ele vai guardar essa informação aqui negativa se o tipo de entrada for do tipo saída, ok? Então nós vamos fazer esse processo aqui também. Em novo processo, eu vou criar aqui, o nome dela vai ser processar valor efetivo. E aí eu vou colocar aqui entrada, tá? Que ele é um pouquinho mais simples. O campo aqui eu vou colocar como alvo o valor efetivo, então é nele que a gente vai guardar o valor. E qual valor que eu vou guardar neste caso quando for entrada, né? Eu vou colocar uma condição aqui também. E essa condição ela é bem simples, né? A gente vai verificar só se o tipo dela é do tipo entrada. Então vamos colocar aqui se o tipo for igual, né? Aí nós colocamos aqui aspas duplas, entrada, ok? Essa informação de entrada e saída é aquela mesma que nós definimos lá na tabela virtual. Então vem aqui e adiciono, vou dar um OK, e em fórmula direta eu já vou guardar esse valor do jeito que está vindo lá do campo, né? Valor pago, né? O valor lá que a gente informou. Pronto. Tá feito isso, tá feita aqui a configuração de entrada. Então não precisa de multiplicar ele por -1 para que ele guarde negativo. O próximo a gente vai fazer isso. Então o próximo ele é bem mais simples também, né? Mas aí a gente vai adicionar aqui o processar valor efetivo e vamos colocar aqui saída, tá? E da mesma forma, o campo alvo vai ser o valor efetivo, né? Lance valor efetivo. A condição para ele vai ser verificando se ele é do tipo saída. Então, se o tipo for igual, aí você coloca aqui também escrito em aspas duplas, com acentuação, né? Da forma que nós colocamos lá na tabela virtual, as opções. Então, se ele for do tipo saída, ele já vai precisar de fazer a multiplicação para deixar valor efetivo negativo, ok? Então, como é que nós adicionamos essa fórmula? Aqui em fórmula direta, nós vamos procurar o campo valor, ok? E aqui a gente vai dar um espaço aqui para a gente fazer a multiplicação. Então, vou dar um espaço, vou clicar aqui em asterisco, tá? E vamos clicar nele, que ele vai adicionar uma multiplicação. Vou dar outro espaço, vou adicionar o menos e vou selecionar o 1. Ou seja, ele vai pegar esse valor, vai multiplicar por -1
deixando ele negativo, ok? Então vamos dar um ok aqui novamente, vou salvar e nossa configuração aqui de processo de valor efetivo já está pronto também. Então vamos só verificar como é que ficou aqui na lista de lançamento, onde nós vamos mostrar esse valor efetivo, né? Então ele está aqui, né? Se caso vocês queiram organizar essa listagem aqui, pessoal, basta selecionar a coluna também e utilizar nossa famosa tecla de Ctrl, né? Segurando o Ctrl, Page Up e Page Down. Assim você consegue movimentar as colunas do seu grid. Vou salvar agora e vamos ver, né? Vamos criar um lançamento para ver se tudo está correto. Vamos adicionar o nosso login. Vamos clicar em lançamento. Vamos clicar em novo. E vamos criar aqui um lançamento. Então vou lançar aqui. Lançamento X. Vou selecionar o correntista. Vou informar aqui um valor. Tá? Pode ser de R$200. Data de vencimento. Vou colocar ali aquela data. Ele vai ser uma entrada de dinheiro, né? Eu vou colocar aqui já a saída, só para a gente verificar se ele vai lançar negativo em valor, né, em valor efetivo. Então vou aqui em carteira, vou clicar na carteira aqui, selecionar uma carteira, selecionar uma conta e selecionar um centro de custo. Não vou marcar ele como pago ainda e vou fazer um salvar, ok? Vou clicar em voltar para a lista e está feito aqui, ó, o valor efetivo ficou negativo, então funcionou nossa condição lá de processo. Tá? Depois a gente pode fazer aqui uma mudança, vim aqui em detalhes e vou mudar o tipo dele aqui para sair, para entrada. Vamos ver se ele vai fazer a alteração. Tá aí, nosso valor efetivo já ficou positivo novamente, ok? Nosso processo está funcionando. A data de vencimento, a carteira aqui, pessoal, a gente pode fazer essa alteração aqui já para que ele mostre a carteira. Então, só vir aqui na listagem, clico na coluna. Vou em propriedade, vou aqui em tipo, né, da coluna, column type, e mudo para combo, seleciono, né, da mesma forma que a gente configurou os combos lá, a gente faz aqui também. Então eu seleciono a listagem de carteiras, vou salvar o ID, e aqui em referências, display field, eu vou marcar aqui para ele aparecer o car nome. Recomendo que você gere o projeto todo para ele criar novamente essa estrutura, tá? Mas aqui aparentemente está tudo funcionando, ok? Então é isso, pessoal. Vamos só marcar aqui, né? Antes de a gente finalizar essa aula, vou colocar aqui, marcar como pago, vou deixar em branco para a gente ver se ele vai incluir a data atual. Então vou clicar em salvar. Notem aí, pessoal, que o valor também já está sendo feito, aquele processo de incluir a data de pagamento, se caso ele estiver em branco, também já está funcionando, né? Está guardando ali para mim a data. Se eu informar para ele uma data aqui, vamos ver se ele vai manter. Vou clicar em salvar, ele mantém a mesma data, tá? Então está funcionando corretamente. Acredito também a parte de guardar a data de inclusão também está sendo feita corretamente. E é isso. Essa aula, repetindo, essa aula ficou um pouquinho grande, tá, pessoal? Mas é porque eu gostaria de mostrar para vocês toda essa parte aqui da estrutura de lançamento, tá? Então vocês aprenderam hoje a como utilizar uma tabela virtual, que nós vamos utilizar ela também lá em gerar parcelamento. Então é bem interessante porque você não precisa ficar repetindo, e caso você queira adicionar mais uma opção naquele campo tipo, basta você vir na tabela virtual e adicionar ela lá, que nas duas telas aparecerá essa opção, ok? Então gerei aqui novamente, vou só mostrar lá como ficou. Tá feito aí a parte da carteira, tá mostrando a carteira, né, que tá selecionada, né, pessoal? E é isso, né? Nossa tela aí tá pronta, a tela de lançamento. E na próxima aula eu vou ensinar para vocês a como criar uma transferência e automaticamente ela lançar lá, fazer 2 lançamentos, né, aqui em nossa tabela de listagem, né, de lançamentos, tá? E quando eu vir aqui e excluir esse registro, automaticamente aqui em listagem de lançamentos, vamos excluir os 2 registros que ela própria fez, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.